CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar o estudo no livro Obreiros da Vida Eterna, mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 15. Acontece o mesmo em relação ao suicídio, se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura, e que podem ser chamados de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, eles sempre têm como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser feliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E é o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviar a sua infelicidade pelo suicídio. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, a determinação que os bons espíritos se aproximem de nós, a nos dar entendimento das palavras que aqui for lida. Peço a seu Francisco, André Luiz, ao seu altivo, as irmãs queridas, a dona Lurdinha. Peço em nome de Jesus, em nome do amor, peço entendimento para todos nós, encarnados e os desencarnados. Que assim seja. Oi? Ah, tá. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes e que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Nós entramos no capítulo 14, prestando assistência. Vamos lá, Dilane. Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo
até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim, desembaraçando-me dos laços físicos, noutro tempo, não conseguira efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial no transe para minha personalidade, análise ainda desatenta ante as questões do Espírito Eterno, impedira-me a análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma quanto à posição dos recém-desencarnados antes da inumação do envoltório grosseiro. Então vamos lá. O que André Luiz está dizendo aqui? Que a equipe não mostrou tanto interesse em ver ali o desprendimento do corpo do Dimas. Vimos semana passada que Dimas estava muito ligado à família. O momento do desenlace chegou, eles deram uma melhora aparente ao Dimas, os familiares se acalmaram, foram descansar e eles começaram o processo de desligamento do corpo físico. Dimas, espírito, está no colo da sua mãezinha, mas os laços, perispirituais ainda ligam ele ao corpo. E somente momentos antes do velório, do sepultamento, que é a inumação que ele colocou aqui, vão fazer o restante do trabalho. Vimos até aquela dúvida sua, né, Conceição? Aquela massa branca, a gente viu que era o perispírito que se formou com a mesma aparência que Dimas tinha como encarnado. E o André Luiz queria ver tudinho, todo esse processo, estudar o processo, diferente dos seus amigos. Por quê? Porque ele passou pelo mesmo processo, mas devido ao seu estado de perturbação e à sua ignorância, com respeito ao mundo espiritual, ele não estudou o caso. Ele está falando aqui que era para a sua educação, observações educativas para o acervo de conhecimento dele. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. Aí que a essência de Jerônimo enchia-me de prazer. Ele ficou feliz. Como é que ia ver o processo de desenlace? Não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho com autoridade suficiente concordava com o meu desejo de o mínimo operário. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. Poxa, que momento feliz para André Luiz, né? Ele se, como se emancipasse, né? Voto de confiança para ele, confiança. Ele ficou muito feliz. Eu estou sentindo aqui na minha alma a alegria dele nesse momento. Poxa, deixou eu ficar. Pela primeira vez isso aconteceu. Vai, Adilane. Deixando a casa transitória. Deixando a casa transitória, em plena noite, vi-me em breve, no ambiente doméstico,
onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que cuidadosos o assistiam. A nobre matrona reconheceu-me, comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabiano, acolheu-me, prestativo, interessando-se pelos informes atinentes aos desenlaces. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive por Dima. Isso dá para explicar, senhor interlocutor? Pode. Ele deixou a casa transitória de Fabiano de Cristo e chegou ao lar de Dimas. Chegando lá, encontrou vários amigos dele, encarnados e desencarnados. E Dimas, espírito, estava no colo da sua mãe. Matrona é mãe. E ela fez um gesto de simpatia e apresentou André Luiz aos amigos, né? Alguns amigos. Um deles, Fabriciano, que o acolheu prestativo. E ele relatou ali os trabalhos, como ele disse, pormenorizadamente. E o interlocutor vai explicar a situação que está acontecendo ali. Agora veja o detalhe: Dimas, espírita, médium, trabalhador, e não conseguiu o desprendimento total do corpo físico ainda, passado horas do desencarne. Aí ele disse: sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados, por intermédio dele, nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Então Dimas tinha todo o apoio da espiritualidade pelo trabalho, assíduo, não faltava o trabalho, atendia as pessoas, e esse espírito atendia as pessoas junto com Dimas. Entendeu, Adilane? Agora veja você que tem aí 40 anos, já chegou aos 40 ainda não, está novinha, né? Já cheguei muito tempo. Vai trabalhar até os 100 anos, tem mais 60 anos de trabalho aí. Tem muito trabalho, muitos anos de trabalho pela frente. Surpreso com as referências, indaguei: há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? Olha a pergunta que ele faz, é uma pergunta importante para nós, trabalhadores da doutrina espírita, que trabalhamos como médiuns. Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? Aí ele responde: não me reporto a generalidade, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro, e há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos. O que é pugnar? Pugnam, brigam, né?
que é título. E o trabalho da mediunidade é um trabalho como um outro trabalho qualquer. Então ele está dizendo aqui, ó, há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem, que é o título, mas não quer trabalhar. Né? Então, como dizia o altivo, a gente precisa de trabalhador, compromissado com a tarefa. A gente tem encargo e não cargo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos lá. Não me reporto à generalidade, quer dizer, não são todos. Por que não são todos? Ó? Porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Não cogitam disso, de finalidades e de responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Olha só, essa assistência que Dimas recebia, que a gente retorna lá, ó, sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que nos soube oferecer. Tá? O proveitoso concurso que ele soube oferecer aos espíritos, porque ele era dedicado ao trabalho, compromissado com o trabalho. Ó, íntegro, olha o Dimas aqui, íntegro, diz que íntegro, poxa, já li 5 vezes errado essa palavra, integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo os necessitados. Olha o que o Espírito está dizendo, Fabriciano, integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo os necessitados, por intermédio dele. Então tinha uma comissão de espíritos que, por intermédio de Dimas, atendia os necessitados. Nos últimos 6 anos, foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Aí você tira o teu exemplo, quando está atendendo ali no sábado, está atendendo ali com um espírito só ou tem uma equipe de espíritos atendendo ali? Uma equipe. Então, a mesma coisa, no trabalho da cura, no trabalho da desobsessão, a gente não pode faltar. Nós temos que ser íntegros no nosso trabalho. Íntegro, o que eu cismei com essa palavra? A gente tem que ser responsável com o horário, com o dia, porque os espíritos já estão ali nos esperando. Eles já se encontram antes de nós chegarmos prontos. Então é fundamental que cheguemos no horário, que façamos o atendimento às pessoas, tanto quanto aqui. Nós ficamos aqui, então vocês que são uma meia dúzia que fica aqui mais dedicada, se preparem, porque vamos ficar até tarde da noite atendendo pessoas. Ou você acha que a multidão chegou aqui, eu tenho que ir para o shopping passear porque está na hora de eu ir embora? Médium não tem que ter hora no dia do trabalho. Então, quarta-feira, sábado, depois da hora, nós não nos propomos fazer uma reunião pública sábado às 5 horas. Se vir 200 pessoas e tiver 100 para atender, teremos que atender. Nos comprometemos com Cristo antes. Olha o que o André Luiz está falando aqui, está falando para a gente, Elaine. Você é uma pessoa dedicada à casa. Você, Irineia, Conceição, né? Tem outros também. E que a gente precisa se comprometer para ter a companhia desses irmãos. Né? Se a gente optou por isso, ele continua. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa.
da observação. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Como a gente ouve, poxa, eu queria ficar igual o Chico. Como seria bom eu com Emmanuel, com André Luiz, né? Com o Altivo, com o Dr. Bezerra, com a Dona Ivone, com só espírito de escola, só espírito trabalhador. Com a Lurdinha, eu quero ficar com a Lurdinha. Então, mas como que ela vai ficar comigo, por mais que ela me ame, se ela está dedicada ao trabalho e eu não me dedicar ao trabalho? Como que eu vou ficar? Vai fazer então o que o Chico fazia. Aí eu vou falar integridade de caráter, um homem íntegro, pronto, usei a palavra. Um homem íntegro, um trabalhador que é exemplo para todos nós. Ele vai dizer, exemplo é Jesus, mas ele é um exemplo mais perto de nós. A sua dedicação exclusiva ao trabalho. Não. Muitos de nós solteiros estamos no trabalho, fomos convidados, estamos aqui. Né? Solteiros, viúvos, se dedicaram ao trabalho. Agora, você vai arrumar para cuidar de neto? Aí não vai trabalhar nunca. Nós solteiros, o senhor não é solteiro. Não falei todos nós, solteiros, viúvos, né? Que estamos aqui no trabalho. É oportunidade. Oportunidade. Vamos casar com Jesus, né? Vamos casar com Jesus. Quero saber de casar com Jesus. Não. Jesus está lá. Como fez o Chico. Aí você vai ter a companhia dos bons espíritos. Deixa eu terminar o parágrafo e eu passo para você, Adilane. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais. E a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. Poxa, como nós já sofremos aqui na casa vendo isso, né? Abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Gente, isso aqui todo médium tem que saber, tinha que estar estudando com a gente. Eu vou ver com o Altivo para eu fazer o comp com o livro do Chico. Também, além do livro dos médios. Né? Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele falou. A aquisição da fortaleza moral, ó, moralmente eu sou íntegro, eu faço um esforço grande. Então, essa fortaleza não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Isso não vai me livrar das provas arriscadas e angustiosas. A gente passa por angústias. Recentemente, hoje a gente comentou ontem, aquela situação triste, que machuca a gente. Não prescinde, não cabe a nós ficar quieto e deixar a coisa continuar, a vida no seu curso, continuar a vida no seu curso. Machuca, isso faz parte, as nossas provas, como aconteceu com Dimas. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Aí a pessoa diz, poxa, eu trabalho tanto e acontecem essas coisas comigo, como é que o Newton faz uma grosseria daquela comigo? Simples, porque o Newton é grosso mesmo, mal educado. Então, ele está no esforço dele, está aprendendo também. E se você tiver um pouquinho de compreensão, você vai ver alguma coisa de bom nele e juntos a gente caminha para melhorar. Porque o trabalho é com Cristo, o trabalho é do Cristo, não é do diretor da casa. Eu não quero falar do Newton não, porque ele não está presente aqui, mas pode dizer para ele que ele é um grosseirão. Ó, para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipe eficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe
quando estão dispostos a servir. Os espíritos ficam, não sabe. A pessoa está disposta a servir? Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se contam com a vidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para fenômenos de materialização. Né? Ele não coloca aqui. Se não tem a materialização, tem disso tudo e quer escrever. E se escreve, quer, e por aí vai. Quer, mas não corresponde à complexidade que o trabalho exige. Não corresponde à dedicação, à abnegação que o trabalho mediúnico exige. Mediunidade é sacrifício. Exige sacrifício de todos nós. Tem que ter abnegação. A gente tem que se despojar de paixões, de vícios. É uma luta constante, por isso o estudo é constante, para entrar na nossa mente coisas sadias, conceitos sadios, conceitos elevados da espiritualidade superior. Pois é, o altivo dizia, no Leão Denis não é lugar de frouxo. Bem lembrado, eu devia ter dito isso aqui de manhã para aquele grupo, mas o da noite vai ouvir. Isso aqui não é lugar de frouxo não. Porque eu fiquei danado de, poxa, nós fizemos um encontro tão bonito no sábado, as pessoas se dedicam, estudaram por meses, se dedicaram, choraram, teve um monte de problema, aí traz o encontro, os médios não vêm, né? Não, alguns vieram, né? Mas muitos não vieram, a gente fica triste. A gente tem que se programar para isso. Domingo, aí você fala com antecedência, todo mundo já sabe, no carnaval, é claro, vai viajar com a família, já sabe, mas não vai, já se programa. Já sabe a data, já tem um encontro marcado com Jesus, estudaremos estudaremos sobre Jesus, tem um tema, dia 10 de novembro, 12 de novembro, todos nós já sabemos, vamos nos programar. Domingo de novembro. Terceiro domingo de novembro, segundo, né? Nós médios tem que se programar. Como eu estou aqui todo domingo, não tem problema. Encontro de Jesus. Né? Estaremos aqui. Aí vamos. O carnaval é de Jesus. Escutei as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza da alma, passei a considerações íntimas em torno da tarefa que nos levara até ali. Vai lá, Dilane. Porque se formara expedição destinada a socorro de servidor, que dispunha de amigos de tamanha competência moral. Ele fez uma pergunta, né? Por que se formara uma expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Quem é esse que vem esses servidores todos de elevação, de grande elevação? Continua. Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém evidenciando extrema acuidade perceptiva. O que é obsequioso? Por obséquio. Você, quando você pede por favor, você pede por obséquio. Obsequioso, ele está fazendo um favor a ele, né? O obsequioso. Por obséquio, me traga uma água, por favor. Me faz esse favor, isso é obséquio. Não, assim, eu estou explicando a palavra obséquio. Estou explicando a palavra obséquio. Então, obsequioso, um amigo, a gente quase não fala, né? Por obséquio, né? Por favor, é a mesma coisa. Em vez de botar logo por favor, né? Que todo mundo entende.
Obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema cuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta, inoportuna, acrescentou. Vai, Adilane. Acrescentou. Não obstante nossa amizade a um médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhe, caso viesse diretamente para nossa companhia. Olha, a ordem veio de cima. Eles não puderam nem acompanhar o início do trânsito. Falaram ali. Gente, a gente tem que se preparar para isso. Vocês querem morrer bem? Querem? É o mesmo princípio. A gente ser recebido quando a gente nasce, quando a gente reencarna, num lar equilibrado, numa família que nos dá amor, que nos dá carinho, em que os pais se amem e que nos eduque não somente a educação, nos dê não somente a educação intelectual, mas a educação moral, a educação religiosa. Olha quanta bênção. É todo mundo que tem essa facilidade de nascer? Não. Quantos nascem em qualquer lugar, de qualquer maneira? Por quê? Muitos, a gente vê aqui, a Adilane fez essa observação, há um tempo atrás, muito bem colocada, muitos desses espíritos que aqui vêm não tiveram o mérito de ter um lar. Não tiveram o mérito de ter pai e mãe. A gente vê criança que tem 6, 8 irmãos, com 6, 8 pais diferentes. Às vezes com a mesma mãe. Que referência esse espírito tem de família? Ele não tem referência. Mas por quê? Porque não conquistou a oportunidade de se ter um lar. O mesmo princípio se dá quando você desencarna. Quantos nascem no vício, no meio do vício, não porque foi ali em missão, porque não tinha outro lugar. Não tinha outro lugar. Eu lembro do Altivo falando da reencarnação para a gente, eu já contei para vocês, que uma vez lá na obra social, na Malé, choveu muito, ele ficou ilhado, foi todo mundo embora, todo mundo embora não tinha como sair dali, cheio d'água, encheu muito. E uma daquelas senhoras lá assistidas falou assim: seu Altivo, o senhor não quer dormir lá na minha casa? Ó, o senhor sabe como é que é, né? É difícil, mas sempre a gente dá um jeitinho, o senhor dorme lá, o senhor fica à vontade. Aí o Altivo foi e falou: olha, a casa dela era uma sala que servia de quarto e cozinha e tinha um banheirinho. Ela tinha 8 filhos. Dormia todo mundo na sala, um com a cabeça para lá e o pé para cá, outro com o pé para cá, cabeça para cada lado. Ele ia ter que empurrar alguém naquele meio para dormir ali. Aí ele disse: poxa, ela foi a única que me ofereceu um lugar para dormir. A única. Ninguém me ofereceu mais. Se eu fosse para lá, eu podia reclamar do chulé do outro que estava na minha cara? Podia reclamar que o chão estava duro? Era o que tinha. Às vezes, a gente reencarna, é o que tem para gente. É o que tem. E você, não, mas eu preciso. E você vem. E o contrário, como está se dando aqui, a questão do Dimas, é o mesmo princípio. Vocês querem ser recebidas lá no plano espiritual pelo Dr. Bezerra de Menezes, pelo Altivo, pelo André Luiz, pelo Chico, esses espíritos todos que a gente considera,
Eu não quero não, eu quero ser pela Lurdinha, já falei para vocês, mas o altivo tem que estar por perto também, né? Tem que fazer por onde? Tem que fazer por onde? Tem que ter o merecimento, né? Tem que ter o merecimento para isso. Então a gente precisa se dedicar para ter o apoio, o carinho desses espíritos. É isso que ele está dizendo, ó, veio lá do mais alto, né? E acrescentou, vai Adilane. A palestra conduzia-se ali embaixo, né? Isso, lá em cima. E a palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos de socorro. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Nem todas, confirmou o interlocutor. Todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Tá aí. Tratem de trabalhar. Se quiserem morrer bem. Está todo mundo sob o amparo, como ele falou assim, ó o que ele disse aqui, ó. Está afeta organizações de assistência indiscriminadas. Então você imagine um homem que está no caminho do mal, ali trocando tiro com a polícia, mata um, mata outro e depois morre. Como ele será recebido no mundo espiritual? Ele vai ser recebido. Assim como nenhuma criança nasce sozinha e fica na rua e vai crescer sozinha, vai se virar. Alguém vai pegar, né? Alguém vai pegar para criar. É o mesmo princípio. Morrer, todo mundo morre. Como nascer, todo mundo nasce. Agora, nascer, você ter uma reencarnação programada, é mérito, é esforço. Assim como você ter uma desencarnação, você tem um amparo da lei, mas como ele colocou aqui, no entanto, a missão especialista, que foi o caso de Dimas, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Entenderam? Trate de rezar e trabalhar, dona Elinéia. Está trabalhando pouco. Se prepara mais, viu, Edilane? Eu se preparei. Vamos lá, continua. Todavia, objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Não há caso de criatura essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente signadas para socorrê-las. Agora, isso aqui é interessante também. Ele não falou espírita, um trabalhador espírita. Ele não falou somente, olha, porque senão você ia dizer que fora do espiritismo não há salvação. Sim. Olha o que ele disse. Objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava o assunto. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados
em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-la? Olha, eu vou ler de novo, que nem eu li direito, nem a Adilane leu direito. Eu não li também não, vou voltar aqui. Todavia, objetei curioso. Quer dizer, falei, né? Objetei curioso. Tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Pronto. Aí ele faz aqui uma afirmativa. Não há casos de criaturas, é uma pergunta que ele vai fazer, não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos? Não é a pergunta não. Mais ou menos entrosadas em comissões de serviço espiritual de natureza superior, Agora é uma sem pergunta. que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Ele fez uma pergunta. Então, ele fez primeiro uma afirmativa. Tem pessoas bondosas, não tem pessoas bondosas que se libertam dos lados, que morrem, né? Libertam dos lados físicos. Pessoas bondosas, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las. Agora eu entendi, vocês entenderam? Tem pessoas bondosas que morrem, que desenlaçam, sem o socorro de alguém? Sempre tem o socorro? Essa é a pergunta. Aí ele vai responder, ó. Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Ele vai fazer a pergunta de novo. E a Adilane vai responder. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem cuidado de um grupo socorrista. Bem claro. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Entendeu? Vamos pegar o caso do Dimas. Morreu de repente, ele seria legado às circunstâncias? Ao momento? Uma pessoa bondosa poderia morrer sem assistência desses socorristas? Essa é a pergunta. Vai, Adilane. Riu-se Fabriciano, com fraqueza, e retrucou. Isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos, por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidades de repouso. Muitas vezes... Dá um ponto aí, ele parou aí, ponto. Isso ocorre... Necessidade de repouso, chegar lá do outro lado... Não é isso, ele está dizendo que é o seguinte, acontece quando o trabalhador quer morrer, porque quer descansar. Eu preciso descansar, já trabalhei muito, eu quero morrer. Acaba morrendo sem o amparo devido, ele acaba morrendo fora. Descansar, eu vou viver muito, né? Não estou afim de descansar. Olha só, isso poderia acontecer e temos precedentes, isso já aconteceu, tem precedência porque já aconteceu. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir, de qualquer modo, a desencarnação, alegando necessidade de repouso. Eu quero morrer logo, eu preciso descansar. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Como é que você vai descansar se não existe descanso? Vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. Não tem jeito, vai morrer, vai trabalhar. Tem os livros de André com desejo do Chico, mas não é qual o seu livro, não. É dessas mensagens de jovens. Que ele relata o caso de um rapaz que ele queria desencarnar para ficar com o anjo de guarda dele. Ele era médico, trabalhava, era jovem, e implicou que queria desencarnar para ficar com o anjo de guarda. Aí nessa ele veio, desencarnou realmente.
É isso aí. Não existe descanso. Muito menos lógicas e inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, vai Adilane. Cadê? Está no meio aí. Semana finda. Respeitável senhora, jovem. Por exemplo, respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço, organizada por amigos nossos, verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro. Eu não entendi. Ó, ele falou assim, temos um exemplo, uma jovem senhora, Sim. teve rusgas com o marido, discutiu com o marido, brigou com o marido, e tendo conhecimento que a vida continuava, ó, tendo conhecimento da imortalidade da vida, que a vida continuava além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Tolas, entendeu? Ela quis morrer então. Ela quis morrer. Aí o que aconteceu? Tolas, leviandades. Do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo, de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Eu quero morrer, eu vou morrer, não quero mais saber do meu marido. Ela se matou, será? Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências. Tá vendo? Essa moça conhecia os espíritos. Fraterna, mas ela queria morrer, para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhes eram agradáveis dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam. E tanto pediu a morte, insistindo por ela entre a mágoa e a irritação persistente, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com simples surto gripal. Caraca, por causa da gripe. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Não teve autorização para ela descansar, nem para ter esse amparato todo que teve o Dimas. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas. Há 2 dias, em condições impressionantes e tristes. Olha, Afastaram ela do corpo 2 dias depois. não conseguiram. Ela ficou grudada ao corpo. Jesus. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria morte, em face das virtudes potenciais que ela era portadora, o diretor da comissão de serviço a que se filiara, a imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí ativamente, em condições muito mais sérias e complicadas. Viu só? Tá querendo morrer, Dinéia? Para descansar? Caraca, eu falo bem isso que eu quero morrer. Vamos parar aqui, a elucidação calar a fundo. Vamos parar aqui para a gente continuar semana que vem.
Aí vocês lembram do exemplo, seu Nilton, o exemplo, eu vou até escrever aqui, da moça que queria morrer. Vou escrever para o exemplo. Ela era bondosa, né? Ela era bondosa, é. Mas ela tinha raiva, sentia muita raiva. Não, ela ficou A raiva não. Ela ficou com raiva do marido lá, né? Rusga de marido e mulher. Quem não as tem, né? Quem não as tem. Mas não tem marido difícil. Né? Você sabe que não tem marido difícil, mas não vou falar aqui não. A minha raiva. Faz a prece aí de lá. Não, eu fiz para começar, senhor. Nós te agradecemos, querido irmão Francisco Cândido Xavier, ao nosso querido irmão André Luiz, pelo estudo desta noite tão elucidativo e importante para as nossas vidas, porque se estamos vivos, precisamos viver e viver com alegria. Obrigado pelo esclarecimento. Agradecemos ao irmão altivo que nos sustenta nesta casa de amor e a todos os guias trabalhadores do SEAP. Muito obrigado. Obrigado a você, Lourdinha, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu sustento. Que Deus nos ajude a juntos vencermos essa etapa difícil de nossas vidas. Em nome do nosso amor, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, no coração desses benfeitores, que citamos os nomes e demais amigos, amigas, irmãs queridas, em nome do amor de Allan Kardec, de Leon Denis, pela humanidade, por nós, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.